Olha, sinceramente, a impressão que às vezes a gente tem quando vê televisão, escuta o rádio, lê jornal, lê revista, a impressão que a gente tem é que o governo Temer simplesmente se esfarelou, acabou, não tem mais governo, né? Não existe mais governo. Né? Ora, se não existe mais governo, é óbvio que não existe mais maioria do governo no Senado e na Câmara, por exemplo, que foi um dos principais problemas enfrentados pela presidente Dilma Rousseff, né? Quando eu falava aqui com vocês, olha, tem uma crise política aí que o governo da Dilma não consegue resolver, fora o problema econômico, né, da recessão e do descontrole inflacionário, eu queria me referir a essa crise política, primeiro, à falta de governabilidade dela, do governo dela. Quer dizer, o que é a falta de governabilidade? É falta de uma maioria no Senado e na Câmara, portanto, é falta de condições para aprovar qualquer coisa na Câmara e no Senado. Então, esse era o primeiro problema. Quer dizer, um governo simplesmente não consegue levar adiante a gestão se ele não tem condições de aprovar nada no Congresso. E ela não tinha. Foi uma das razões da queda dela. A outra crise que ela enfrentava era a crise política decorrente das denúncias de corrupção e do avanço da Lava Jato. Bom, eu já disse aqui para vocês também que dessas 4 crises principais, né, que é a falta de governabilidade, o problema das investigações da Lava Jato, portanto, da ação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Judiciário, que são os 2 pés da crise política, e fora a questão da economia, né, inflação descontrolada e recessão, bom, dessas 4 que foram responsáveis basicamente pela queda do governo da Dilma, dessas 4 crises o Temer está enfrentando uma delas. Governabilidade, esse problema ele não tem. Apesar de todos os dias a mídia, boa parte da mídia está insistindo, está esfarelada, vai cair. Vocês têm visto isso aí. A Rede Globo, então, é um horror. Você olha a Rede Globo, não tem mais governo no Brasil, não tem mais governabilidade, não tem mais nada. Né? Ora, isso não é verdade. Né? Então, governabilidade existe sim, como que não? Né? No Congresso, o governo está demonstrando todos os dias que tem maioria no Congresso. Apesar da discurseira que a Globo e a mídia amestrada aí deles aí tenta passar todo dia, né? A questão da crise política derivada das investigações sobre corrupção, essa continua, né? É até grave, inclusive. E em relação à crise econômica, a recessão acabou, né? A pior recessão da história do Brasil que ocorreu no governo do PT nos últimos 2 anos, né? Uma queda do PIB de 9%, isso jamais ocorreu antes. A inflação na casa dos 2 dígitos subindo, isso aí acabou. Não tem mais recessão e a inflação está sendo controlada. Vocês viram aí o preço do gás de cozinha nesta quinta-feira aí despencando, né? Não é só isso. Estou só me referindo a isso. Bom, eu estou fazendo toda essa conversa aqui porque justamente sobre um dos pilares da crise política que a Dilma enfrentou e que o Temer não está enfrentando, mas que diz que enfrenta, que é essa falta de governabilidade, de maioria no Congresso, esse ponto é que eu quero focar agora aqui com vocês, rapidamente, inclusive. Né? Por quê? Porque na quarta-feira de noite, o Senado Federal, por uma aplastante maioria de 46 votos contra 19, a 46 a 19, o Senado aprovou o regime de urgência para votar na terça-feira que vem a reforma trabalhista. 46 a 19. Não é 21 a 19, é 46 senadores disseram sim, vamos votar a reforma trabalhista. Encaminhada por quem? Pelo governo Temer. Quem quer ver aprovado? O governo Temer. Quem está articulando tudo isso aí? O governo Temer. Esse é um governo que não tem governabilidade? Por favor, né? Não estou aqui defendendo, entrando no mérito das denúncias da outra crise, que é a de corrupção, que é outro departamento, né? Mas é em relação a isso aí, porque vocês precisam estar bem informados aí. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entende? Então, o que vai acontecer? Na terça-feira que vem vai ser votada a reforma trabalhista. Em boa hora, eu concordo com muitos senadores que dizem que vão votar na reforma trabalhista, apesar do governo Temer. É possível, sim, que votem apesar do governo Temer, porque ela é necessária. Tem que desengessar isso aí. E dentro dessa reforma trabalhista eu quero falar especificamente sobre um ponto que é o fim do imposto sindical.
Vocês sabem que é essa contribuição obrigatória de um dia de trabalho que é descontado compulsoriamente do salário de todos os trabalhadores. Esse dinheiro, que vai a quase 5 bilhões de reais por ano, vai todinho para sindicatos e centrais sindicais de trabalhadores e, pasmem, de patrões também, hein? A Fiesp leva dinheiro desse imposto sindical. A Fieres aqui do Rio Grande do Sul leva também. Também leva. Né? Claro que o peso desse dinheiro, desses 5 bilhões, para os sindicatos e centrais sindicais de trabalhadores é muito maior lá dentro, né? Por um sindicato ou uma central sindical de tamanho médio, esse dinheiro corresponde a 40% de todo o faturamento deles. Para um sindicato pequeno, é 80%, quase 100%. Né? Nas grandes centrais sindicais também tem um peso muito grande. Mas o pior de tudo é que esses 5 bilhões vão lá para dentro desses sindicatos e centrais sindicais. Não importa se o trabalhador quer ser descontado de um dia ou não, porque isso é compulsório. Né? Esse dinheiro todo não tem controle de ninguém. Não é por outra razão que entidades como a CUT, por exemplo, alimentam os cofres do PT com isso. A força sindical acabou criando o Partido Solidariedade. Né? Eles incorporam os músculos desses partidos, dessas centrais sindicais, com esse dinheiro farto, barato e que não tem controle de espécie nenhuma. O sanduíche de mortadela da CUT sai daí. Né? Então isso aí, pelo jeito, está no fim. Dizem que o Temer vai, de alguma maneira, recompor isso através de uma medida provisória. Eu sinceramente não acredito nisso, mas é possível que sim. Eu hoje no meu site www.polibraga.com.br estou explicando as razões pelas quais esse imposto sindical está acabando, né? Um deles é claro porque primeiro oxigena todas as relações trabalhistas e torna mais moderno isso aí, mas sobretudo vai acabar com essa orgia de criação de sindicato todos os dias. Isso aí nasce mais rápido e em maior quantidade que coelho. O Brasil já tem 17 mil sindicatos por força disso aí. A Argentina tem 100. O Brasil é o país no mundo que tem mais sindicato. Por quê? Porque esse dinheiro está barato, está farto, gasta como bem entende. Então isso aí vai acabar. Felizmente é uma das coisas que atrasam, uma das coisas responsáveis pelo atraso no Brasil. Né? Vamos ver se na terça-feira o Senado vai votar na terça-feira e vai aprovar por ampla maioria. É isso aí.